Acho que é possível nós mantermos boas relações com os Estados Unidos, como foi durante a maior parte desses 200 anos. E nesse sentido, é interessante nós voltarmos ali nesse ponto de virada do século XIX para o século XX. Eu particularmente vejo algumas semelhanças, isso não é uma questão, como qualquer questão acadêmica, obviamente, consensual, mas se a gente parar para pensar, né, os Estados Unidos eles não tinham um domínio sobre a América do Sul até ali a virada do século. A gente estava muito mais sob a hegemonia britânica. E qual é o grande ponto de virada aqui para simplificar a história? Claro que há mais nuances. É justamente quando a Marinha Americana começa a ter um domínio para além do Caribe e, claro, como foi bem lembrado, no caso do Pacífico, né, conquista do Havaí antes, né, anterior à questão das Filipinas, né, então os Estados Unidos vão se expandindo e os britânicos vão se retraindo militarmente e depois economicamente, porque tinham grandes investimentos. Pensemos nas ferrovias aqui no Brasil, o início do ciclo do café, ali é um domínio britânico, própria pressão contra o tráfico, né, de escravos aqui no Atlântico Sul. E hoje a gente vê o mesmo confronto, só que a grande novidade é que pela primeira vez é uma disputa entre uma potência ocidental e uma potência não ocidental, que no caso é a China, como os colegas muito bem exploraram. E o nosso laço com a China, ele é essencialmente econômico. E aí entra naquele ponto que você falou, né, para os telespectadores, né? O Brasil, né, se aqui, quem é considerado aqui branco, nos Estados Unidos vira latino. E a gente entra nesse grande dilema de identidade, né? Nós somos latino-americanos, mas periferia do Ocidente, como alguns autores argumentam, ou nós somos aquela categoria que é um tanto quanto amorfa, o sul global. Então, Vila e colegas, o nosso relacionamento com os Estados Unidos passa não somente pelos laços econômicos com a China, recuperar os laços econômicos com os Estados Unidos, que aí acho que é uma questão mais complicada, porque a nossa força econômica nos Estados Unidos sempre foi muito mais na questão das manufaturas de baixo valor agregado, cerca de 70% ali das exportações, historicamente, aí nos últimos, vamos colocar, 40, 30 anos, tem esse perfil, e é justamente aquilo que o Trump não quer mais importar, ele quer fazer produtos industrializados nos Estados Unidos. Haverá espaço para nós? Muito provavelmente sim, vai depender aí das barganhas futuras. Mas eu queria voltar ao ponto que eu comecei a desenvolver, que é essa questão da identidade. Parece que vai depender mais aí se estivermos à esquerda ou à direita. Parece que, em média, do centro para a esquerda, nós temos um discurso muito mais de aproximação com o sul global, que não impede, claro, de manter um bom relacionamento com os Estados Unidos ou com a Europa, aí, que busca se rearmar, né, dentro de uma lógica de keynesianismo militar, né, o gasto militar ali da Alemanha aumentando, só que eu particularmente sou muito cético se vai ter ali a capacidade de atingir o mesmo nível das grandes potências, ou então a autonomia estratégica do Macron, né, que depende justamente dessa base militar, para que não dependam ali apenas da OTAN, né, e por consequência de qualquer presidente americano no futuro. Ou então, se estivermos mais à direita, e aí depende de que tipo de direita, se eventualmente voltar ao poder a partir do próximo ciclo presidencial, ou depois aí de 2030, como alguns prevêem, caso Lula obtenha um quarto mandato, não tenho dúvidas, nós vamos ter uma visão muito mais de alinhamento com o Ocidente, que também são múltiplos Ocidentes. É o Ocidente trumpista, que ecoa aí elementos de populismo que vão contra até princípios iluministas, ou é o Ocidente que prevaleceu aí nos últimos 80 anos, que expandiu essa ideia de liberalismo para as relações internacionais, com o multilateralismo que está sendo posto em xeque por Trump. Ou seja, nós não temos apenas um dilema econômico, a gente tem um dilema de identidade internacional que está condicionado ao nosso jogo político interno e que também depende de quais forças políticas, vão prevalecer nos Estados Unidos e na Europa. Uma direita populista ou então aquela direita e também centro-esquerda que esteja ali vinculada aos valores liberais e que hoje está em claro declínio. Dependendo dessas forças, que são muito complexas, nós teremos aí um caminho de retorno à cooperação, seja com o governo Trump, como estamos vendo agora, tudo indica que o Lula encontrou um caminho, mesmo sendo antípodas ideológicos, ou então, muito mais fácil, eu diria, termos essa proximidade com os Estados Unidos, caso nós optemos democraticamente
voltarmos aí para um rumo mais à direita do ponto de vista doméstico.